Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil aqui do curso da UAB, e a gente fala hoje sobre vício redibitório. Bem, esse é um instituto que permite que, no momento em que se celebra um contrato, caso o objeto desse contrato, a coisa que foi objeto desse contrato, contenha um defeito ou um vício oculto, é permitido que o contrato seja redibido por força desse instituto. Então, quando a gente fala em redibir o contrato, a gente está falando em resolver, em encerrar este contrato jurídico, justamente por conta da presença desses dois elementos. Primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o que a gente extrai do artigo 441 do Código Civil, e ele diz: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminua o valor. Então veja que o primeiro conceito que a gente vai tratar aqui é o de contrato comutativo, que ele se opõe ao contrato aleatório. Ademais, ele vai dizer que essa espécie de contrato pode ser enjeitada, ou seja, resolvida, extirpada, encerrada, como a gente tinha dito, justamente pela presença de vício ou defeito oculto. Vamos às definições de vício e defeito, que vai ser muito melhor tratado lá no Código de Defesa do Consumidor, mas que esse conceito pode ser importado aqui para a gente. Então vamos lá, quando a gente fala de vício, a gente está querendo dizer de uma característica que é intrínseca e inerente ao produto, ou seja, algo que já o acompanha. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em defeito, a gente está falando em algo que é extrínseco ao produto ou serviço e que causa um dano maior do que simplesmente este mau funcionamento. Essa é uma definição que a doutrina, inclusive civilista, adota. Então, estando presente o vício, estando presente o defeito, um ou outro, e uma das condições, que ele seja oculto, vai ser possível, por meio desse instituto do vício redibitório, que esse contrato seja resolvido. Ok? Além da possibilidade de você resolver, é facultado ao contratante, que foi lesionado justamente por esse defeito, esse vício oculto sobre a coisa que ele contratou, que ele peça e obtenha, obviamente, um abatimento do preço que ele pagou. Então veja que aqui, mais uma vez, a gente vai ver que o nosso ordenamento jurídico vai conferir a possibilidade de, no âmbito das relações negociais, que haja uma maior autonomia das partes para deliberar sobre os rumos daquilo que ela mesma contratou. A gente vai ver que a maior proteção do vício redibitório, que esse instituto no ordenamento jurídico ele tutela, é justamente em relação àquela pessoa que pode se sentir lesionada porque adquiriu uma coisa e essa coisa tinha um vício, um defeito oculto. Então veja que, se a pessoa está de acordo em manter o contrato, desde que por isso receba um abatimento no valor, então nada há ao Estado de proteger em relação a essa pessoa. Isso é algo que acontece dentro da autonomia da vontade, dentro da liberdade negocial de cada um. A gente passa agora a falar de uma observação, e essa observação é a que consta do artigo 442. Importa aqui para o vício redibitório se a pessoa que vendeu, que alienou, ou seja, a parte contratante que entregou essa coisa defeituosa ou com vício oculto, ela sabia ou não deste defeito. Por que isso importa? Se o vendedor sabia, além das restituições, e a gente vai ver daqui a pouco a extensão dessa restituição, ao qual essa pessoa vai ser responsabilizada, ela ainda vai ter que arcar com perdas e danos. Então, o conhecimento prévio do alienante no momento da celebração do contrato sobre aquele vício ou defeito oculto vai importar nessa penalidade. E se ele não sabia? Aí ele vai ser obrigado só a restituir os valores, as despesas contratuais, em suma, um ressarcimento. Veja que quando a gente fala em perdas e danos, a gente está falando na possibilidade de uma responsabilização civil, que é justamente aquele assunto anterior que a gente estudou, porque entendeu ali o nosso ordenamento que isso se trata de um ato ilícito, contrário à lei, então extracontratual,
como a gente já tinha visto. E quando ele não sabia? Bom, aí o sistema ele vai dizer o seguinte: não podemos permitir que haja lesão daquele que comprou, certo? Porque afinal de contas era um defeito ou vício ao qual ele não tinha conhecimento. Mas se quem vendeu não sabia dessa característica que tornou a coisa imprópria ou diminuiu o seu valor substancialmente, então também vamos ali em prestígio à boa-fé deste alienante, deste vendedor que não sabia que estava entregando algo viciado ou defeituoso, não será a ele imputado a caracterização como ato ilícito e, portanto, ensejando a reparação por perdas e danos também, né? A indenização por perdas e danos também. Então veja que a gente está tratando aqui de 3 pressupostos e que são fundamentais para que o Instituto ele tenha alguma efetividade, para que ele realmente se aplique. O primeiro é que tem que ter um ônus. O vício redibitório só é passível de ser alegado se a parte que recebeu um produto defeituoso ou viciado a recebeu na condição onerosamente, ou seja, se ela se derivou-se dessa relação de um contrato oneroso ou um contrato que seja gratuito, mas com algum encargo. Ademais, a própria legislação vai dizer que este defeito ou este vício tem que ser oculto. Por quê? Justamente a tutela desse instituto é em relação àquela pessoa que adquiriu alguma coisa e que foi lá e descobriu no momento que recebeu, ou pouco tempo depois, que aquilo não poderia ter a utilidade que ela desejava ou não tinha o valor que ela efetivamente pagou em decorrência desse vício ou desse defeito oculto. Então, o objetivo desse instituto é justamente preservá-lo, é justamente determinar qual vai ser a responsabilidade de quem vendeu. Então, o que o sistema vai presumir aqui? Se quem adquiriu sabia dessa condição daquela coisa, então, em algum grau, essa pessoa anuiu com aquele defeito e desejou realizar este negócio jurídico, desejou celebrar o contrato nos termos em que o fez, mesmo com essa condição, mesmo com a existência desse defeito ou esse vício. Então, essa questão deles serem ocultos essa questão ela é muito importante, bastante fundamental, porque ela que ajuda, junto com os outros elementos, a caracterizar a incidência ou não desse instituto. Ademais, esse defeito ele tem que existir no momento da celebração do contrato. Isso é tão importante que o próprio código vai dizer que a responsabilidade de quem alienou, ela subsiste mesmo depois de o contrato se aperfeiçoou. Como a gente está falando aqui de coisas, de bens móveis, né, que são passíveis do vício redibitório, então aqui a gente está falando do ato da tradição, que é a entrega e que aperfeiçoa o negócio jurídico. Mesmo após isso, havendo um vício pré-existente a esse momento, a responsabilidade vai subsistir. E é essa a inteligência que a gente extrai do artigo 444. Vamos a ele. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Então veja que aqui o código está tratando de uma situação ainda mais extrema. Não é uma coisa, né, um vício, um defeito que causou uma diminuição da coisa ou uma diminuição do seu valor, mas em perecimento. Então, se pereceu e por conta de um vício oculto e que já existia no momento da tradição, ou seja, no momento em que o contrato se aperfeiçoou, e esse contrato tem que ser oneroso, como a gente já disse, então a responsabilidade do alienante vai subsistir. Quem que é alienante, gente? É quem vende, é quem entrega a coisa com vício ou defeito. O meio para se combater também é já bem definido pelo nosso ordenamento, né? A gente tem as ações que são chamadas ações edilícias. É importante conhecer esse nome porque o examinador da prova pode resolver te cobrar exatamente perguntando disso. Ações edilícias a gente pode ter como aquelas que são aptas aquelas ações que são aptas a lidar justamente com essas questões advindas do vício redibitório. E elas podem ser consideradas, né, ações edilícias, deve estar no plural, como se fosse um gênero da qual nós podemos destacar duas espécies, que são duas espécies de ações e que também versam sobre esse assunto. A primeira é a ação redibitória.
Essa é a ação cujo objeto, né, cujo pedido, basicamente, ele versa justamente sobre essa extinção do contrato, sobre essa resolução, essa redibição do contrato por conta da existência de um vício ou de um defeito oculto. A outra espécie que eu destaco é a ação estimatória. Essa é uma ação que vai ter, por sua vez, o objetivo de estimar o valor do bem, o valor do prejuízo, apurar eventualmente aquilo que vai ser objeto de restituição por parte do alienante. Aquilo que vai ser objeto de restituição por parte do alienante. Existem prazos decadenciais para as ações edilícias. Bens móveis, 30 dias. Bens imóveis, 1 ano. É importante nessa matéria, talvez o mais importante em relação a isso das ações edilícias e dos prazos propriamente ditos, o momento em que se pode contar este prazo. Por que isso é importante? Porque a gente está falando aqui de um vício, de um defeito oculto. Então a forma como o legislador vai conformar essa questão do início do prazo, da contagem do prazo, ou seja, do momento em que o prazo decadencial vai se iniciar, então essa contagem ela é de extrema relevância, uma vez que a gente está falando de algo que é oculto, que é desconhecido. Para essa contagem de prazo, vai ser relevante você saber se a pessoa estava ou não estava na posse daquele bem que ela adquiriu no momento em que celebrou o contrato. Se ela não se encontrava na posse, o prazo ele vai começar a contar a partir do momento em que houve a entrega efetiva. Por quê? Porque o ordenamento ele vai entender, as normas do direito civil, elas entendem o seguinte: se você não estava na posse no momento em que ela lhe foi entregue, ou seja, em que houve o aperfeiçoamento do contrato, em que houve a tradição desse contrato jurídico, então a possibilidade, né, as chances de você efetivamente ter conhecimento dos defeitos ou dos vícios que incidissem nas hipóteses desse instituto, elas são muito diminutas. E por conta disso, vai se determinar que o prazo decadencial para as ações edilícias, né, considerando que a pessoa não detém a posse no momento da entrega, será a partir justamente desse, quando ocorre essa tradição. Se ele já estava na posse, aí sim o prazo vai começar a contar no momento em que houve a alienação efetiva desse bem. Então, ele estava na posse, aí ele resolveu que deveria adquirir, né? Portanto, foi feito um contrato de alienação, e no momento em que isso aconteceu, é que vai começar a contagem dos prazos. Detalhe importante, nessa hipótese, como ele já estava na posse desse bem, a legislação vai privilegiar um pouquinho a situação do vendedor e vai dizer que os prazos deverão ser reduzidos à metade. Bom, a gente está falando de defeito ou vício que são ocultos, certo? E aí pode surgir a pergunta, mas e se o defeito ele só for percebido mais tarde? Como é que vai ficar essa história da contagem do prazo? Quer dizer, eu adquiri um bem, ele já tinha um vício, ele já tinha um defeito oculto no momento em que a gente celebrou o contrato, no momento da celebração do negócio jurídico, mas só depois de muito tempo é que eu descobri que aquele vício ele existia, porque ele só depois de um tempo começou a se manifestar. E como é que vai ficar a minha situação da contagem do prazo? Vai dizer a lei: somente começa a contagem do prazo decadencial a partir da ciência deste defeito. E aí a legislação vai impor 2 novos prazos: 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. Veja que aqui a proteção do bem imóvel, ela vai continuar sendo muito mais forte do que em relação ao bem móvel, né? Lembram-se lá no começo que a gente disse que historicamente havia uma proteção maior dos bens imóveis em relação aos bens móveis? Pois é, estou aqui agora, né, estamos aqui agora, na verdade, lidando com uma situação concreta em que o legislador vai privilegiar com um prazo absolutamente maior, né, 1 mês para o bem imóvel, ou 1 ano, ou 6 meses e 1 ano, né, sempre a mais para o bem imóvel,
e que vai ocorrer esse privilégio em relação ao bem móvel. Ademais, a legislação vai dizer sobre vício redibitório alegado para contratos onerosos em relação aos animais. E o que a legislação vai dizer? Vale o que lei especial dispor. Então, os legisladores locais são autorizados a dispor sobre o assunto. Na ausência dessa disposição legislativa especial, o que o Código Civil vai dizer? Vai ser aplicados os usos locais naquilo que couber, né? E também as disposições gerais, as regras gerais do Instituto do Vício Redibitório e que estão presentes aqui no Código Civil. Ademais, há uma outra regra especial que merece menção e que vai dizer o seguinte: quando você realizar uma compra conjunta, né, ou seja, quando houver uma venda conjunta de diversos elementos, o defeito oculto de um deles não autoriza a rejeição de todas as outras. Então vamos lá, é o que consta do artigo 503, eu não fiz uma leitura literal, tá? Mas o que isso quer dizer? Mais uma vez, é uma hipótese em que um exemplo ele é suficiente para clarear o que o legislador tentou dizer para a gente. Vamos imaginar que você compre um lote de livros e ali você perceba que em um desses livros ou em alguns desses livros há um defeito ou um vício oculto e que enseja a aplicação do Instituto do Vício Redibitório. Bem, nessa hipótese, a legislação vai dizer que não está autorizado a rejeitar todos os outros justamente por conta dos defeitos desses poucos elementos, ok? Bem, a gente fala na próxima aula sobre a evicção, mais um dos institutos que a gente precisa estudar. Antes de encerrar, continuo pedindo o auxílio de vocês para curtir, para compartilhar, se inscrever aqui no GTUSP e a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.